Respiração ofegante, com aquele chiado, né? Tosse, sensação de sufoco. São sintomas de enfisema. E o pior deles é a falta de ar, que se agrava à medida que a doença piora. Olha, os estados mais avançados, a pessoa fica impossibilitada, né, de executar até mesmo atividades físicas mais simples. A gente vai entender um pouco mais dessa doença agora com o médico Hugo Goulart de Oliveira, coordenador do Núcleo de Enfisema Pulmonar do Hospital Moinhos de Vento. Tudo bem? Boa noite, Hugo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Sem dúvida. A gente sempre agradece, porque o povo lá de casa agradece mais ainda, né? Quer dizer, são esses mesmos os sintomas de quem tem enfisema pulmonar? Nós podemos entender dentro de um contexto maior, chamado doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma sigla, DPOC. E essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é composta por duas, a bronquite e o enfisema. Então nós estamos falando de duas coisas, que muitas vezes andam juntas, mas às vezes vêm com um contexto um pouquinho diferente. A bronquite é uma doença que se mostra mais. Ela tem tosse, tem catarro, é uma doença mais ruidosa. Porque eu ia perguntar isso. As pessoas vão dizer que muita gente tem esses sintomas e não necessariamente seja enfisema, Nem necessariamente tem enfisema. Na verdade, o sintoma tosse e falta de ar alerta para algum problema respiratório e a necessidade de procurar um médico ou um pneumologista de preferência. E realmente a pior parte, vamos dizer, é a falta de ar que vai piorando ou não? Vai se agravando? Se nós formos para o lado do enfisema, o enfisema é o outro lado da doença, é o lado onde a periferia do pulmão, as trocas gasosas estão alteradas. E o enfisema, esse é o grande problema. O enfisema costuma ser mais silencioso, ou seja, aquela pessoa que desenvolve o componente mais enfisema e menos bronquítico, é aquela pessoa que fuma e diz: o cigarro não está me fazendo mal. Eu não tusso, eu não tenho falta de ar, até que a pessoa vai destruindo uma parte significativa do seu pulmão e começa a sentir falta de ar. Mas quer dizer, todo fumante normalmente vai acontecer isso com todo fumante em algum momento? Não. Não, porque me assustei, né? Eu não sou fumante, mas imagino que os fumantes lá em casa se assustaram. Né? E, na verdade, a maior parte dos fumantes sempre tem o seu bom exemplo, entre aspas, da pessoa que ele conhece, que fumou e que tem uma idade avançada e que nunca teve problema. Né? Mas nós temos que ficar atentos porque o cigarro causa mal, o cigarro tende a fazer com que as pessoas tenham uma vida prejudicada no seu final, e o enfisema, nesse sentido, é uma doença muito perigosa, porque as pessoas podem evoluir para uma situação, especialmente aqueles sedentários. Por isso eu sempre incentivo que as pessoas façam atividade física, porque aquela pessoa sedentária que não exige muito do seu pulmão, ela pode não sentir a falta de ar. E quando ela começa a sentir falta de ar sentada, a situação já está muito avançada. E a causa é o cigarro ou mesmo os não fumantes podem chegar a ter esse tipo de problema? As duas respostas estão certas, mas certamente o cigarro é o grande vilão da história. Cerca de 90% das pessoas que têm DPOC, bronquite ou enfisema, são fumantes. Existe uma parcela de pessoas, 10%, um pouco menos, que tem uma doença genética ou tem o enfisema e o DPOC por outras causas, por poluição do ar, aquelas pessoas que vivem mais retiradas, que ainda têm fogão a lenha dentro de casa, são pessoas que podem desenvolver enfisema e muitas vezes nunca terem fumado. É uma doença crônica? É uma doença crônica e, nesse sentido, vale chamar atenção para o fato de que é das doenças crônicas a que aumenta. Se nós formos pensar em doença cardiovascular, se nós formos pensar em acidente vascular isquêmico, essas doenças estão sendo melhor controladas. E o DPOC, a bronquite ou enfisema, representa um grupo de doenças que continua a aumentar. Mais homens ou mais mulheres? Ainda mais homens. Está havendo uma tendência das mulheres acompanharem a população masculina. No fumo? No fumo, E assim, quando a pessoa detecta, então, que está, né, com esse problema, hoje existe tratamento, o que fazer, assim? Se tu me permites, eu gostaria só de aproveitar o teu espaço aqui para fazer um grande alerta. Nós estávamos falando que o cigarro é o grande vilão da história. E nós estamos frente a uma moda que está surgindo e que certamente a tua plateia já ouviu falar do cigarro eletrônico. E a gente não pode perder uma oportunidade dessas aqui de falar
Parece muito bom que as pessoas que fumem tenham uma alternativa de um cigarro feito de vapor, que a pessoa pode fumar inclusive em ambientes fechados e que teoricamente não traz o risco do câncer de pulmão e de outras doenças. E nesses cigarros são acrescidos a nicotina, a dependência, e a pessoa se sente satisfeita na sua dependência química. Mas isso é um assunto aqui para nós, esse cigarro eletrônico, hein, Eu acho que esse é Vivian? um grande assunto que merece mais espaço, e a mídia já está começando a falar nisso, e nós devemos combater de maneira muito enérgica o cigarro eletrônico. Essa é uma moda que está vindo, inclusive, para substituir um problema e, na verdade, provavelmente irá causar, se nós não formos atentos, um problema muito maior. O cigarro eletrônico está sendo, inclusive, propagandeado para populações jovens, como o fumo seguro. Então, hoje nós vemos em várias populações crianças de 10, 12, 14, 15 anos fumando cigarro eletrônico. Meu Deus. Bom, e aí sobre o tratamento, então, que a gente estava falando antes disso, quer dizer, existe um tratamento, o que a pessoa tem que fazer daí? Se ela detectou que está, né, com a doença? A primeira coisa é detectar. E a maneira que nós temos antes de detectar a doença é prevenir. Então, parar de fumar. Parem de fumar. Parar de fumar é algo que muitas vezes precisa de um apoio, a gente tem que procurar um profissional. Então, nós temos que mudar hábitos para que a gente consiga tirar o cigarro da nossa vida. E muitas vezes só lutar contra o cigarro não é o suficiente. Sim. Nós temos que mudar a nossa rotina de vida. As pessoas que têm sintomas respiratórios e que fumam e que estão nesse grupo de risco devem procurar um médico, de preferência um pneumologista, e fazer exames. A espirometria é o exame que detecta a obstrução respiratória. Né? E esse é o exame que vai fazer com que a pessoa reconheça que está havendo um dano e poder, a partir daí, seguir um atendimento, seguir um acompanhamento. Mas existe um tratamento hoje, assim, a gente queria saber isso, assim, se é muito demorado, se não é... Existe cura? Há uns anos atrás, foi desenvolvido um tratamento para melhorar alguns casos de enfisema, que foi a cirurgia redutora. Nós estamos falando lá dos anos 1950, esse tratamento foi retomado depois na década de 90, e que consiste em abrir o tórax e retirar uma parte da doença do enfisema. Para que tu possas ter uma ideia, tu não fumas e tu não tem enfisema, mas certamente as pessoas que estão nos ouvindo, as que têm enfisema, as que não têm, poderiam ter uma ideia do que é o enfisema. Basta encher o pulmão, e eu te convido para fazer isso, enche o pulmão e fica respirando curtinho lá em cima. Se tu tiveres que fazer algum esforço físico e tiveres só esse limite para respirar curtinho, tu faz qualquer esforço e tu fica limitado. Às vezes para trocar uma roupa, para tomar um banho. Isso é o que sente a pessoa com enfisema. E sentem as pessoas que eventualmente estão nos assistindo e que continuarem fumando e que poderão ter enfisema. Esta é a grande dificuldade. E quando a pessoa esvazia o pulmão, e tu certamente sentirás um alívio quando tu solta o ar, esse é o alívio que nós tentamos dar com os tratamentos medicamentosos, com esse tratamento cirúrgico, que é retirar essa parte que o ar fica aprisionado. Então, paradoxalmente, o enfisematoso é uma pessoa que está cheia de ar, mas é um ar que não renova, ele não ventila. O pulmão perde aquela elasticidade. Então, a cirurgia redutora é um dos tratamentos que foi bastante investigado. O transplante de pulmão é um outro tratamento. Hoje, metade dos pacientes que é submetido a transplante de pulmão ou é por enfisema. Tá bom. E o nosso quero grupo... dizer que o povo tem que fazer esse teste lá em casa, porque eu fiz e me dei bem, porque eu não fumo. E uma última palavrinha, o nosso grupo lá do Hospital Moinhos de Vento, nós trabalhamos com uma técnica endoscópica para esse tratamento, que são técnicas menos invasivas e que estão sendo desenvolvidas, que consiste no implante de válvulas dentro do bronco e que podem ser oferecidas a um grupo muito limitado de 3 a 4 em cada 10 pacientes que chegam até nós. Tá bom, obrigada pela tua presença aqui, os esclarecimentos aí pro pessoal de casa. Valeu, uma boa noite.